Agora é Marcela, Cleide, né? é Luciane. Cleide. Mas eu sou assim, até as medicações não funcionam muito bem em mim. Eu acredito. Ah, muito bem, não, né, professora? Muito bem, não funciona, né? Não funciona, né? É. Boa noite, Luciane. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. Boa sorte na sua apresentação. Estamos aqui para lhe ouvir. Eu estou aqui para lhe dar aquele apoio moral, né? Tá certo, obrigada. Tenho certeza que você vai apresentar muito bem, né? Certo. Então, você pode compartilhar os seus slides. Certo. Deixa eu só um minutinho aqui para eu abrir aqui. Pronto, já posso começar? Pode começar, Luciane. Fique à vontade. Boa noite a todos presentes, né? O título do meu trabalho é Toda Aula é Sala de Leitura. Sou mestranda. Minha orientadora é a professora doutora Cleide Jane Soares de Barros. E Maceió, né, Alagoas, dezembro de 2024. Então, o foco do meu trabalho é a leitura de modo geral, né, que é um assunto que sempre é muito discutido na escola. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, a atualização de 2018, ela traz novamente, né, esse enfoque na leitura, e ela diz que uma das competências principais do aluno é a questão da leitura, né, desenvolver a leitura e o cálculo. Então, a pesquisa, ela também vai se delimitar na questão da leitura literária, porque a gente percebe que a literatura, ela há muito tempo ficou restrita ao universo do ensino médio, né? com as escolas literárias, enfim. Mas a pesquisa traz uma abordagem que desde o ensino infantil, fundamental 1, a gente também pode trabalhar a questão da leitura literária. E aí, não menos importante, né, nós temos a mediação do professor, que vai fazer toda esse gosto do aluno, né, tentar desenvolver esse gosto do aluno pela leitura. E uma das estratégias são os ciclos ou rodas de leitura, né, para que a gente consiga formar esses alunos leitores. Os objetivos, nós temos o objetivo geral, que é refletir sobre a importância da leitura. Luciane, deixa eu lhe atrapalhar. Os seus slides não estão passando. Eita! Por que será, professor? Vai aí em apresentação de slides. Lá em cima, Luciane, lá em cima. Clique em apresentação dos slides. Só um minuto. Lá em cima. Certo, apresentação de slides. Aí tem configuração de apresentação. Sim. Pronto. Clicou? Configuração de apresentações? Cliquei. Aí vai lá de novo em apresentações. Embaixo. Para ver se vai. Apresentações. Embaixo, onde você, para estender para a tela. Eita, peraí. Acho que um F5 atualiza, né? O professor, eu acho que ela tem que ir do lado. É a apresentação de slides personalizada. Isso. A apresentação de slides personalizados. Você vai em configurações, sim. Aí depois, do ladinho, ó, apresentações Não, de slides. do lado esquerdo.
Do lado esquerdo, ela apertou em configuração, ela vai apertar mais à esquerda, onde tem a apresentação de Ser slide apresentado personalizada. por uma pessoa, janela, apresentado em um quiosque tela inteira. Isso, por uma pessoa. Por uma Por uma pessoa. Pronto. Isso. É porque não está aparecendo para mim. Para mim também não. Vamos lá. Pronto, agora você coloca no modo de apresentação. Aí, sim. Isso. Pronto. Vamos. Aí você passa, vai por objetivo, onde você parou. Tá passando agora? Sim, tá sim. Pronto. Pronto. Então, os objetivos. Nós temos o objetivo geral, que é refletir sobre a importância da leitura, de modo geral, nas escolas do ensino fundamental básico. E os objetivos específicos, que é dar justamente a visibilidade à leitura literária nas escolas, buscar estratégias eficazes para uma educação de qualidade para o sistema educacional brasileiro e avaliar as tecnologias que possam ser ferramentas para um bom aprendizado. A metodologia utilizada nessa pesquisa é a revisão sistemática integrativa, em que temos no quadro 1, 2 e 3 as etapas da revisão sistemática integrativa. No quadro 4, o total de documentos disponíveis nas plataformas da Fundação Pública CSIES, BVS e Cielo, obtidas por string de busca. Na figura 1, temos a nuvem de palavras e na tabela 1 temos a frequência de palavras. Ainda de acordo com a metodologia, no quadro 1 temos a etapa da revisão sistemática, que traz como tema da pesquisa a importância da leitura no ensino fundamental para a formação de leitores. A pergunta norteadora é: diante da realidade imposta pelos dias atuais, qual a importância da leitura e da formação de leitores no ensino fundamental 1 e 2? O objetivo geral é analisar e implementar os métodos de incentivo à leitura em alunos do ensino fundamental, consequentemente formar leitores a fim de auxiliá-los no processo de engajamento no hábito de leitura. As estratégias de busca. A estratégia de busca é alunos do ensino fundamental em formação de leitores ou incentivo à leitura. E aí temos o cruzamento desses descritores por meio de operadores booleanos, como o AND e OR. Tem uso de descritores estruturados no DESC e no MESH. E temos os descritores livres e estruturados, que traz aí as palavras leitura e educação. Os descritores são leitura e educação. Os resultados obtidos. No quadro 4, nós temos um total de artigos selecionados, pela string de busca alunos do ensino fundamental em formação de leitores ou incentivo à leitura. E aí nós temos as bases de dados, nós temos o total de publicações, as publicações após a aplicação dos filtros, e nós temos 16 publicações que são selecionadas para compor essa pesquisa. No quadro 5, nós temos a descrição dos artigos conforme os critérios de inclusão, selecionados por autor, tema, data da publicação e da conclusão. Na tabela 1, ainda nos resultados, nós temos a frequência de palavras, que foi resultado do WordArt. E daí nós obtivemos 3 categorias aí, que é a importância da leitura, a formação de leitores e o incentivo à leitura com práticas e estratégias. Daí, dessas categorias, nós temos gerou a figura 1, que é a nuvem de palavras. E na discussão, nós trazemos a importância da leitura, porque entendemos que ler, que é uma das categorias, porque entendemos que ler é desenvolver potencialidades, tanto intelectuais como espirituais, e é através da leitura que podemos desenvolver a linguagem e a personalidade. A compreensão de ler nos remete a dar sentido ao texto, o que envolve as relações explícitas
que são as claras, que estão na superfície do texto, e as relações implícitas, aquelas que podemos inferir, deduzir sobre o que está subtendido no texto. Ciríaco 2020. Aqui é muito importante porque quando a gente está no âmbito da sala de aula, a gente é muito questionado pelos alunos, né? Professor, a gente dá o texto e o aluno pergunta muito se é para retirar do texto. Professora, a resposta está no texto, então o aluno ainda não entende bem o que é compreensão e o que é interpretação de texto. A gente percebe que às vezes a interpretação ela é um pouco mais delicada deles entender, porque é quando a gente diz assim, diga com as suas palavras o que você entendeu, o que o autor quis dizer com determinada situação. Então, às vezes, se torna mais difícil para eles do que a própria compreensão, que é apenas entender e retirar, né? O copiar e colar lá na resposta. Também trazemos a outra categoria, que é a importância da leitura literária, né? A leitura prática social, e é através das práticas literárias que podemos trazer os estudantes para a sala de aula, tornando o principal sujeito do ambiente escolar com seu protagonismo e autoria. E essas práticas literárias que se tornam mais importantes quando os próprios estudantes se constituem como mediadores ao ler para os outros pares e ao interagir com eles. Então, a gente percebe que é possível trazer essa leitura literária, né, para os alunos menores como prática social, eles desenvolvendo várias atividades de um texto, pegando um texto para desenvolver uma peça, né, coisas que façam parte ali mais da prática social do aluno, pegar um texto e passar para uma paródia, fazer uma paródia, desenvolver uma música, a questão das comunidades, né? Os alunos que gostam de funk, enfim, como você trazer esse universo da leitura literária, ou seja, da literatura, para que essa literatura ela faça sentido para esse aluno. Né? Então, por isso que aqui busca muito essa questão da prática social, através da dança, através da música, que está ali no entorno dessa comunidade. E aí, a partir do momento que esse aluno ele se depara com esse protagonismo, então, essa literatura, essa leitura literária, ela passa a fazer sentido para esse aluno. E também na forma como ele interage com os outros ali, seja numa peça teatral, numa dança, numa música, eles vão compartilhar conhecimentos. Ainda de acordo com a categoria formação de leitores, nós temos que desde o início, né, a leitura é importante desde a infância, através de textos, e aí a gente traz também os projetos de leitura, né, como já foi dito, com a mediação do professor, mas a gente traz aí vários projetos de leitura, para que justamente desde lá do início o aluno possa desenvolver essa habilidade, né? Porque a gente tem lá na BNCC também, que na área de linguagens, né? Que uma das habilidades que esse aluno deve desenvolver é a leitura e a escrita, né? Então, para que tudo... Aí a gente tem que pensar em situações, né? Que a gente possa trazer para o aluno, para que ele possa desenvolver através desse texto, transformar-se em um aluno leitor. Ainda em discussão, outra categoria é o incentivo à leitura com práticas e estratégias. Aí a pesquisa vai trazer algumas sugestões de práticas e estratégias, né, para criar nesse aluno, despertar nesse aluno o desejo de conhecer, né, de entrar nesse universo da leitura. E aí a gente também traz a questão da biblioteca escolar, que é primordial, né, onde ele tem ali um acervo, um bom acervo. Hoje a gente tem vários textos adaptados
que justamente de obras consagradas, né, de autores renomados, e hoje estão lá, né, em muitas bibliotecas escolares, para que o aluno também se familiarize com esse universo. E, não menos importante, a questão da ludicidade, porque se a criança, né, lá os menorzinhos gostam das brincadeiras, né, para despertar ali o gosto, os professores trabalham as brincadeiras para despertar o gosto pela leitura, por que não a gente trazer também essas estratégias para o ensino fundamental 2, por exemplo? Né? Hoje a gente, as brincadeiras que só faziam parte do universo infantil, hoje a gente também traz para o fundamental 2, porque hoje a gente faz adaptações de jogos, por exemplo, se a gente não tem internet, a gente traz a adaptação de Uno hoje com predicações verbais, o bingo ortográfico, né? Não, bingo não, o dominó ortográfico, os bingos, questões como o que é fato, diferenciar fato e opinião, e aí trazer um jogo de tabuleiro. Quer dizer, hoje o aluno, ele desperta mais o gosto pela leitura através dessa ludicidade. E aí, por incrível que pareça, os maiores, né, gostam desse universo de jogos, né? Então, e através disso tudo, a gente vai desenvolver, vai trazer os gêneros textuais, que são aqueles tradicionais, né, desde bilhete, carta, enfim, para os literários, como crônicas, contos. E hoje, com o universo da tecnologia, né, a gente tem o universo da tecnologia, a internet, a gente tem os textos midiáticos, que são aqueles textos desenvolvidos de mídia, né? E aí eu posso citar como exemplo, a própria BNCC traz os podcasts, o fanfic, a fanzine, o anime, que os adolescentes gostam muito, o vídeo 1 minuto, enfim, são vários textos hoje também midiáticos, né, por conta da internet. Então, nós temos aí uma gama de textos, né, para despertar, justamente a proposta é despertar o gosto desses alunos pela leitura. E aí nós trazemos também o círculo da leitura, né? Que através da mediação do professor, o professor é a peça fundamental para mediar esse interesse, né? Através dessas rodas de leitura, das brincadeiras, enfim. É de Roberto Santiago Ferreira, 2020. E aí concluímos que precisamos de uma leitura que decifre o mundo, transformando-a em conhecimento. Precisamos de um sujeito capaz de ser reflexivo e crítico, buscando seu lugar na sociedade. Uma leitura como prática social para desenvolver o processo cognitivo do estudante. A criação do hábito de leitura através de recursos multissemióticos, hipermediáticos, visuais, gamificações, círculo ou rodas de leitura para o comportamento de experiência e que o aluno construa o seu próprio conhecimento através da mediação do professor. Essa leitura de mundo é muito importante nessa questão da interpretação, porque para o aluno interpretar, né, ele precisa dessa visão de mundo, né, uma leitura que decifre o mundo. Então, ele precisa dessa habilidade de transformar, né, de transformar esse conhecimento. E aí ele vai fazer várias inferências, ele vai relacionar várias situações que realmente ele veja que isso aí pode fazer sentido na vida dele para justamente ele criar esse hábito de leitura. Porque muitas das vezes, quando a leitura não faz parte do dia a dia, como ela fica incompreensível, nós perdemos o gosto, né, de ler. É como um livro que você pega e nas primeiras páginas que a gente não entende, aí já é deixado para lá, né? E através dessa leitura é justamente tornar esse aluno reflexivo, não um aluno que só
está ali e está aceitando tudo, né? Mas um aluno que reflete, um aluno que ele vai exercer o seu poder de criticidade sobre o que ele está lendo. E desenvolver essas práticas sociais, né, de comunidade, de, enfim, uma leitura como a prática social daquele ambiente que ele vive e trazer vários tipos de texto. Aí a gente vai ver os recursos existentes na escola, né, os vários tipos de texto, textos visuais, a questão da gamificação que está muito, né, forte dentro desse universo escolar, os alunos se identificam muito. E daí criar justamente esses ciclos, essas rodas de leitura, para eles socializar e compartilhar essas experiências e tudo isso sob a mediação do professor. Aqui estão algumas referências do trabalho. E aí os artigos, eles foram publicados, né, na Revista Científica Sistemática, Científica Sistemática, da editora Halp, alguns trabalhos aí, né, que teve participação também em congressos, simpósios, enfim. E aqui o meu muito obrigada. Obrigada a Deus, né, primeiramente, obrigada à minha família, obrigada à minha orientadora, Cleidijane, ao Instituto IMAS, representado aqui pela professora Betijane, à Universidade Veni Credo, né, que nos acolheu, agradeço imensamente, e é isso. Parabéns, Luciano, pela apresentação. Não foi diferente do que eu pensei que seria. Você realmente faz jus, né? Você apresentou muito bem, você tem conhecimento do assunto. Eu vou pedir para que você saia um pouquinho, para que a banca possa conversar e depois você é convidada a voltar para receber um resultado, tá bom? Tá bom. Só foi comédia, viu? Essas bancas da tarde. Luciane, eu achei sua apresentação tão perfeita que eu não deixei nem a banca falar. Já mandei eles dar nota. Tu acha que pode uma coisa dessa? Até uma vai falar. Tu acha?
Ô, Luciana, essa tua orientadora, eu não sei não, A viu? minha orientadora Boba, é esse perfeita. Luciano tinha ido trabalhar coisinha, atrapalha a menina. Excelente. Pois então, nós vamos ouvir as considerações da banca e depois é que a senhora vai sair de novo. Ah, tá bom. Tá certo. Também estava com o A sua microfone orientadora, viu? desligado. Tá bom. Tá. Uhum. Pois comecem, vai começar por quem? Vivi. Bora, Viviane. Boa noite, Viviane. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, professora Betijane, professora Cleidijane, professor Eduardo, professora Marcela, prazer enorme conhecer vocês. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e agradeço a Luciane pela oportunidade de conhecê-la através dos seus escritos, do seu texto. Parabéns, Luciane, pela sua apresentação, pela elaboração do seu tema, é um tema que eu particularmente gosto muito, né, muito mais do ponto de vista pessoal do que acadêmico. Eu sou formada em letras, mas desde criança eu fui uma criança que li bastante, né, literatura. E até hoje leio, né, não com a mesma quantidade que a infância e a juventude, mas gosto muito de literatura. Então, o título do seu texto me chamou muita atenção, né? Toda aula é sala de leitura, porque eu acho que desde o seu título você já transpõe aí uma interdisciplinaridade do qual a leitura deveria fazer parte, deveria compor os espaços. E a partir dessas suas discussões, das reflexões das quais eu fui lendo no seu trabalho, assistindo aqui na sua apresentação, percebi o quanto você é empoderada do seu texto, do quanto você demonstra um apreço com esse tema, do quanto você se identifica com essa temática. E a partir dessa identificação, eu gostaria de sugerir alguns pontos para você, para que você possa refletir juntamente com a sua orientadora ao longo desse processo, dessa construção da qual vocês vêm trilhando juntas, né? Entendendo que é sempre um momento de qual você vai alinhar com ela, vai entender o que é possível, do que vai ser inserido, e aquilo que faz sentido para o seu processo acadêmico, tá? Na introdução, eu penso que vocês podem inserir a problematização mais clara e objetiva, né? Dizer ali para o seu leitor por que a questão da leitura no ensino fundamental 1 e 2 é relevante. Ora, nós que estamos aqui, a gente sabe o porquê, né? Mas uma pessoa que não seja da área, quando você vai discutir esse tema, é importante que você apresente com dados, com estatísticas, de entender o quanto essa leitura ela é fundamental, não só na aprendizagem da língua portuguesa, mas, por exemplo, na matemática, né, a partir da interpretação de problemas matemáticos, no entendimento do ensino de outras disciplinas, como história, geografia, dentre outras. Então, a leitura, ela perpassa o aprofundamento em outras disciplinas. Então, acho que é importante você trazer esse problema de pesquisa, né, apresentando dados e referências recentes que sustentem a problemática. E a gente sabe o quanto essa problemática ela se aprofundou pós-pandemia, né, além de 2020, 2021, 2022, que foi um momento ali de intenso ensino remoto, do qual tiveram crianças, né, do ensino da educação infantil, que foram para o ensino fundamental, do ensino fundamental para o ensino fundamental 2, muitas vezes sem ter feito uma transição fluida e adequada, né, gerando impactos e, consequentemente, uma defasagem na aprendizagem. É tanto que a gente vem aí acompanhando os dados que demonstram um aprofundamento das defasagens nas disciplinas. Eu acho que aqui você pode até tentar acionar e conectar com os dados do IDEB que foram apresentados semana passada não, ano passado, esse ano, mas é do ano passado. E aí, acho que também dá para você trazer uma conexão justamente do que está posto, né? Com esses dificuldades históricas, né, que a gente já vinha acompanhando, e os aprofundamentos que foram causados na pandemia. E porque é urgente a gente trabalhar isso agora, né, diante do cenário que está posto. Eu acho que é interessante você evitar algumas generalizações no seu texto e definir o foco específico da pesquisa, né, diferenciando leitura geral e leitura literária, né. Eu sempre digo para as minhas orientandas,
escreva para você explicar para uma pessoa que não é do seu universo acadêmico, para que ela possa entender. Por exemplo, explique para um vizinho seu que não seja do meio acadêmico. Então, isso sempre vai nos trazer um horizonte de que a gente vai precisar explicar de forma bastante comprometida, responsável, desde um processo mais elementar até mais de forma mais aprofundada, para que o nosso texto ele fique alicerçado, fique fundamentado, e a partir daí a gente possa tecer análises que se correlacionem de forma coesa, né? Acho que você pode conectar a sua introdução às perguntas de pesquisa, justificando como cada uma delas será abordadas ao longo do seu trabalho, do qual elas vão desaguar ali no objetivo geral e nos objetivos específicos. Acho que você pode ampliar o diálogo com outras teorias sobre leitura, mediação e autonomia. Eu acho que aqui são 3 conceitos super interessantes, dos quais você pode conectar. Inclusive, tem textos dos quais você pode trazer aqui para a discussão, como, por exemplo, a língua de Eulália, é um texto muito clássico, né, das letras, que faz essa conexão sobre leitura, mediação, autonomia, aprendizagem, principalmente no cotidiano escolar. Aqui você pode também trazer uma discussão sobre as metodologias de ensino inovadora e práticas eficazes, dos quais podem conduzir a esse incentivo ao desenvolvimento da leitura, tanto de textos literários quanto não literários. Acho que você também é importante trazer uma análise crítica sobre os desafios educacionais no Brasil com relação à leitura. Por exemplo, esse ano a gente tem um dado super significativo a nível nacional que, em 2024, foi o ano de menor quantidade de leitores no Brasil. Então, o Brasil nunca leu menos quanto ele lê hoje, né? Então, ele está numa situação onde as pessoas, de forma geral, elas não leem, né? E um dos dados da pesquisa apontam que a justificativa é falta de tempo, né? E, consequentemente, isso tem um cenário do qual se insere esse processo, mas quais são os impactos que isso vai gerar do não acesso à leitura, né? A gente também tem discussões da democratização do acesso ao livro, o quanto o livro ainda é um objeto caro e não acessível para a maioria da população, principalmente das classes mais baixas. Então, acho que aqui tem discussões bem interessantes do ponto de vista social, histórico e econômico. E aí, indo mais à frente, sem trazer para eu avançar e passar para os meus colegas, eu eliminaria frases como durante séculos, milênios, muitas crianças sem escolarização. Sempre que você for fazer essas considerações, tenta fazer sempre acionando dados científicos, dados estatísticos, qualitativos, quantitativos, para que isso fundamente e traga maior excelência ao seu texto. Outra parte também eu sugiro substituir, mas aí você entende se faz sentido, que é no momento que você coloca, é como se estivéssemos anestesiados. Então, faz a substituição dessas expressões que têm um tom mais coloquial e traz um tom mais acadêmico para o seu texto. Isso vai trazer bastante potência na introdução da qual você apresenta a sua dissertação. Acho que é interessante você adicionar os dados de alfabetização no Brasil, incluir informações sobre o impacto da leitura na formação cidadã. Tem um texto de Antônio Cândido que eu gosto bastante, que ele fala de a literatura e a leitura como um direito humano, ou seja, é um direito do qual esse acesso ele vai possibilitar o desenvolvimento do indivíduo numa perspectiva mais autônoma, mais cidadã. E o quanto a leitura ela pode também trazer para o cerne do espaço educacional, espaços mais inclusivos, de compartilhamento de experiências e outros pontos. Mais à frente, na discussão do referencial teórico, acho que é interessante você abrir seu referencial teórico contextualizando a importância do referencial teórico, alicerçando também do quanto esse referencial teórico ele sustenta e fundamenta o seu trabalho, a sua perspectiva e a sua análise. Acho que você também tem que ajustar expressões coloquiais como compaixão, entusiasmo e amor para um tom mais acadêmico.
padronizar o formato das citações também, as citações têm formatos diferenciados, e acho que tem uma discussão super importante que dá para você adicionar no referencial teórico, que é discutir como as políticas educacionais elas vão influenciar a promoção da leitura e formação de leitores. Então, acho que você dá para acionar marcos legais como a Base Nacional Comum Curricular, dá para você trazer essa discussão de competências e habilidades de forma muito categórica no seu texto. Para encerrar minha fala, tem só mais alguns pontos. Eu não sei se foi na minha versão, mas os quadros ficaram um pouco desconfigurados. Então, na sua próxima versão, acho que se você puder dar uma revisada do quanto esses quadros podem ser organizados, é sempre bom dar uma olhada, porque sempre nesse passa, né, vai passando para um avaliador, para outro, aí vai desconfigurando. Nessa minha versão ficou desconfigurado, mas aí na sua última versão você dá uma olhada para que esse padrão fique bem corretinho. Por fim, vou sugerir que você inclua análise crítica das práticas atuais de leitura e literatura na educação básica. Então, olhando para o que a gente tem hoje dentro da educação básica, quais são os maiores desafios, quais são as oportunidades, quais são os paradigmas, quais são os entraves, como essa leitura ela pode transversalizar de forma mais intencional no ambiente escolar. E, por último, incluir sugestões práticas de como as estratégias podem ser discutidas e implementadas no cotidiano escolar, principalmente vindo da expertise e da experiência da qual você já constrói aí no seu cotidiano e na vida prática, né? A sua apresentação ela foi super empoderada, então, quanto mais você puder trazer essa sua apresentação de Luciane para o seu texto, mais o seu texto ele vai avançar aí em qualidade acadêmica. Então, Luciane, são esses pontos, né, que eu trago aqui para a gente refletir, você entender com a sua orientadora o que faz sentido. Fico à disposição para o que for necessário. Parabéns pela sua apresentação, pela sua trajetória, e muito obrigada pela escuta. Obrigada. Vamos lá, e agora quem é que vai dar continuidade? A Viviane. Obrigada, Viviane. Eu vou continuar, professora, pode ser? Pode ser, sim. Vamos lá, Marcelo. Olhe, Luciane, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar pela apresentação. Eu não te dou 10, eu te dou 11, tá? Obrigada. Porque foi uma apresentação linda, certo? A forma que você colocou, o que você abraçou para defender hoje, tá? E eu confesso a você que toda vez que vem uma tese sobre leitura, eu me emociono, porque eu fico pensando, refletindo, sabe, muito, que isso aqui, só essa palavra aqui, leitura, é simplesmente o futuro dessa geração, da outra, de todas as gerações que virão. Porque, como a Vivi falou, né, a leitura ela é o centro da educação. Né? Se eu não sei ler adequadamente, eu não compreendo. Né? Então, eu não vou conseguir enfrentar aí a matemática, que é a grande vilã, né? A matemática, a física, são as grandes vilãs. Hoje em dia, você procura um professor de matemática, um professor de física, um professor de química, gente, não tem. As escolas públicas, elas são carentes desses professores. E ainda mais as universidades. As pessoas não procuram mais esses cursos. É incrível, porque não é evasão, é a falta, certo, de intimidade ali com o conteúdo, de satisfação, porque existe muito ainda o interesse pela biologia, pela língua portuguesa, mas matemática, química e física está simplesmente, os cursos estão se acabando, né? E a gente vinha comentando um tempo desse, a minha irmã, que ela é da área de exatas, onde ela trabalha na Federal, o quanto a sensação que ela tem é que a cada ano o curso vai se fechar o mais rápido, vai antecipar, porque a falta, né, a procura, não existe procura,
certo? E a gente tem que, quando tratar de leitura, a gente trata a leitura como, para cada indivíduo, um universo, porque a gente tem vários gêneros textuais. E ali, dentro de uma sala de aula, você identificar, você conseguir trabalhar, todos você não consegue, mas ali é que você tem que começar a identificar a habilidade, a atração de cada ali leitor, né, por qual gênero. Olha, eu e a professora na alfabetização do meu filho, por isso que eu sou muito emocionada, meu filho só conseguiu ler porque a gente conseguiu alfabetizá-lo por gibi. Gibi. Verdade. Sabe? E foi assim, quando eu olho assim, eu me emociono muito. Esse aqui, toda aula é uma sala de leitura. Eu disse, aqui tem muita coisa boa, sabe? E você tem muita bagagem, você tem muita experiência, você colocou isso para a gente na sua apresentação, certo? Então, de uma forma geral, eu vou complementar algumas coisas que Vivi já mencionou, eu também ia falar, mas só vou complementar, tá certo? Então, além no resumo, a gente aproveita algumas coisas do projeto, né, em especial, vem um resumo, o tempo ainda não ficou no tempo verbal correto, tá certo? Agora, passado, né, aconteceu. Aí dá uma olhadinha lá, com relação à introdução, é muito importante, eu vou reforçar aqui, eu disse que não ia falar, mas eu vou reforçar, a questão da problemática, né? É uma problemática que deve ser inserida ali, certo? E contextualizado de uma forma detalhada, tá? Então, no seu referencial teórico, eu gostaria muito de ver a Luciane transitando entre aquelas citações, porque eu acho que você se preocupou no referencial teórico em trazer tantos autores e terminou de fazer a conexão entre esses autores pelo seu texto, por Luciane, tá certo? Então, dá uma olhadinha lá, certo? Precisa estar mais ali robusto e aproveita que você não fez essa conexão entre os autores e Luciane e começa a fazer. Com relação aos resultados também, Luciane, como você, eu tenho certeza ali que sai o dobro, porque o que você falou, da forma que você falou, a experiência que você tem, tá certo? É só trazer ali e vai ficar lindo. As discussões, né, também, que como eu falei, quando nessa versão que você vai ver, que é os resultados da nossa instituição, né, os resultados de discussão vêm juntos, então vai ser, eu acho até, para mim, Marcela, eu compreendo melhor quando vem junto. Eu não sei se é porque eu me disperso muito, então eu tenho que ver, quando eu leio só os resultados e vem a discussão, eu tenho uma mania de voltar na primeira discussão e ficar retornando ao que foi o resultado. Eu me disperso. Aí, então, alguém falou? Então, depois, quando você unir também esses resultados e discussões, aí você também faz essas discussões, né, o posicionamento da pesquisadora Luciane, tá certo? Então, mais uma vez, eu te parabenizo, não só a você e a professora Cleide, certo? Pelo belíssimo trabalho e pela escolha, tá certo? Um forte abraço para você. Obrigada. Agora o professor Eduardo, Posso né? dar prosseguimento aqui, né? Então, Sim, boa noite, gente. Boa noite, à vontade. Luciane. Prazer, Viviane, professora Viviane. Luciane, eu vou fazer um comentário bem breve, né? Eu acho que a professora Viviane e a professora Marcela já fizeram aí comentários muito importantes, né? A professora Viviane trouxe toda a expertise dela enquanto professora da área, né? Fez uma abordagem bem completa. A professora Marcela já complementou aí com várias observações pertinentes. Então, as minhas considerações são poucas aqui, né? Eu acho que, mas em termos de organização de trabalho, né, a gente comentou em algum outro, que também foi orientado pela professora Cleide, e que teve o mesmo formato, né? Então, inclusive, depois ela vai conversar contigo, né? A gente sugeriu uma mudança de formato
dentro da estrutura como está montada a revisão sistemática de vocês, né, para a gente ter uma única pergunta norteadora, né, uma única problemática, e a gente fechar com uma única conclusão, né, isso vai dar mais fluidez ali no texto, né, e uma leitura mais adequada, né, para o leitor. Então, eu acho que essa mudança de formato, ela é pertinente, realmente, né, quando a gente para dar uma lida num trabalho como esse, que a gente vê ali, uma sequência de metodologias, né, ou seja, 3 quadros de metodologia, depois você tem 3 quadros ali de resultados, e aí 3 conclusões, e não fecha isso, para o leitor isso vai ficar bastante confuso, né, principalmente quando ele olha lá para cima, e tem 3 perguntas norteadoras, né, então para ele pode ficar bem confuso. Então, a professora Cleide depois conversa contigo, mas aí eu também deixei anotadinho aqui na minha versão para te passar, tá? E alguns outros detalhes, né, eu percebi que, pelo menos na versão que eu recebi, o sumário estava desconfigurado, mas aí quando você vai mudar o trabalho, né, aí você dá uma revisada nisso. Anotei também alguns detalhes lá no resumo, né, eu acho que o resumo, ele contempla quase todos os itens que a gente exige, mas estão fora de ordem, né. Então, por exemplo, uma observação que eu fiz foi, você começa um trecho da metodologia, depois você entra no objetivo e depois você volta a falar da metodologia. Então, organizar isso melhor, né, dentro da estrutura do resumo para ficar mais claro, né, já que o resumo é uma parte do trabalho aí que os leitores, eles fazem um uso, né, de uma forma mais intensa, né, e ele é a porta de entrada para o teu trabalho, né, ou seja, o leitor gostou do resumo ali, ele vai, né, com aquele entusiasmo para ler o restante do texto. Então, esse item tem que ficar redondinho, né, e uma outra coisa que faltou no resumo foram os resultados. Eu acho que você se estendeu demais ali na metodologia e fez uma breve conclusão depois da metodologia e não trouxe resultado. Então, tem que ter o resultado ali, tá? Então, as outras coisas foram detalhes, né, que eu anotei lá, tá? Tem uma coisa que eu percebi nessas defesas da gente, né, agora, e até a professora Marcela chamou a atenção, a gente está perdendo aquela imposição enquanto autor, enquanto leitor, para se posicionar, né? A gente está perdendo um pouco disso. Então, eu não sei se é quando a gente fala de uma característica do trabalho científico, que é a impessoalidade, mas é diferente a imposição enquanto autor, né? Então, por exemplo, na sua conclusão, você fechar com base nos teus resultados, mas você fechar com uma opinião própria, baseada no seu conhecimento sobre o tema, o que você leu ali, né? Então, acho que está faltando muito isso no teu trabalho, Luciane, é você se colocar mais, né? Dar uma opinião, mas não com aquele ar de pessoalidade, de propriedade do tema, enquanto leitora, enquanto autora, de fato, tá? Mas seu trabalho é excelente, né? O seu tema é apaixonante, né? E eu acho que dá norte para todas as outras disciplinas que a gente tem, né? Então, como já foi comentado, né, uma base para matemática, uma base para química, né? A falta de leitura hoje, ela gera assim, um impacto, né, muito grande para todo o ciclo de desenvolvimento educacional ali, impacta em mercado de trabalho, né, enfim, um efeito cadeia, né, principalmente depois desse cenário de pandemia que a gente viveu aí, né, se agravou bastante. Então, é um desafio, e temas como esse são extremamente pertinentes para a gente resgatar e tentar desenvolver metodologias, né, de incentivo e trazer essa garotada, né, vamos dizer assim, né, para esse circuito novamente, para a gente desenvolver essa habilidade, né. Então, o seu tema é fantástico, é fundamental a gente discutir sobre isso. Então, parabéns, Luciana. Obrigada. Parabéns a você, a Cleide, aí, por conduzir esse trabalho. Obrigado. Obrigada, gente.
E agora sim, Luciane, você pode se retirar, por favor. E daqui a pouco você volta para receber sua nota.
Oi, Luciana, já é para repetir o nome lá. Estou aqui. Estamos aqui para lhe dar uma boa notícia. Você foi aprovada, graças a Deus. Meus parabéns. Obrigada. Muito orgulhosa de você. Tinha certeza que não seria diferente pela sua dedicação e esforço. Meus parabéns mesmo, o mérito é todo seu. E vamos cuidar quando recebermos as orientações aí do que vamos mudar, do que vamos alterar, vamos sentar, conversar e fazer todas as correções possíveis para o trabalho escrito ser nota 10 também, né? Tá certo. Um cheiro e pode comemorar. Tá bom, obrigada. Obrigada a todos. Parabéns, Luciane. Sucesso, viu? Obrigada.